Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus, salva o teu servo que em ti confia. Compadeça-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses quem seja semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua vereda. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Eu te darei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder de morte. Amém. Os irmãos podem se assentar no nome santo de Jesus. Meus amados, essa quarta estação que nós vamos escorrer hoje, o culto de doutrina, que vai falar justamente sobre o cuidado que devemos ter em relação à nossa devoção a Deus. Ele vai tratar nessa estação a respeito até mesmo das distrações que temos tido ou podemos ter em relação à nossa inclinação na adoração ao nosso Deus. Então ele vai justamente tratar sobre a importância de sermos diligentes e não diligentes em relação à nossa vida ou prática de culto ao Senhor, momentos em que devemos ter de devocional, enfim, como nós dissemos inicialmente, sobre a adoração a Deus. Então essa sexta estação, ela vai demonstrar justamente a diligência em guardar o coração nos momentos de devoção prática a Deus. Meus amados, sabemos que devoção, ela tem o mesmo sentido de adoração. Alguns até mesmo, principalmente os católicos, falam, nós não adoramos a Maria, nós devotamos Maria. Mas no original, devoção e adoração traz o mesmo sentido. E o autor aqui, John Flavel, ele vai dizer que a nossa devoção a Deus, ela deve ser de forma pura, genuína, e deve ser também uma forma prática, no sentido de que devemos ser objetivos e contínuos na nossa devoção ao nosso Deus. E ele aqui vai fazer até mesmo uma correlação entre o coração, a mente, o corpo, a mente e o coração. Não vou aqui citar a questão se dicotomia ou tricotomia, porque alguns acreditam só na dicotomia entre corpo, físico e espírito, alma e espírito são as mesmas coisas, como também tem aqueles que são tricótomos, que acreditam que existe separação entre o corpo físico, entre a alma e o espírito. Mas nós vamos falar justamente qual é a relação, ou qual o conselho, melhor dizendo, que ele vai trazer em relação a como devemos ter a nossa vida de devoção ao nosso Deus. Outras questões que nós vamos perceber aqui, é que ele vai falar sobre as distrações que poderemos ter durante o período que devemos dar de adoração ao nosso Deus, que são grandes, meus irmãos. São perigos imensos que nós enfrentamos todos os dias. E principalmente nos dias de hoje, em que percebemos que as doenças que aumentam ou que surgem, fazem também que a gente se distraia em relação à nossa devoção a Deus. Segundo a psiquiatria ou os psicólogos, eles creem que existe uma interação muito clara entre a nossa mente e o nosso corpo. E ele fala que a psicologia fala, a psiquiatria fala que é uma via de mão dupla. A nossa mente está verdadeiramente muito ligada ao nosso corpo, tanto é que existem doenças que são psicossomáticas.
O autor John Flavel, ele vai tratar também que a nossa vida devocional ou de adoração ao Senhor, ela também pode influenciar e influencia muito até mesmo o nosso corpo. Influencia também a maneira como nós cuidamos do nosso corpo, em relação aqui espiritualmente falando, sobre ser templo do Espírito Santo. Ela vai influenciar também muito na nossa maneira de enxergar, de ver, de pensar. E isso tem sido uma estratégia muito grande do inimigo hoje em dia, são ataques diretos à nossa mente. Não é à toa, meus irmãos, que muitas vezes Satanás se apropria até mesmo de doenças para gerar ansiedade. A ansiedade sendo gerada no coração, o que provoca? Dúvida. E quando se provoca a dúvida no coração do ser humano, o que se existe? Menos fé. E por nós não termos a fé devida, genuína, bíblica, o que acontece? Nós não podemos agradar a Deus. E quando a gente não agrada a Deus, a gente está vivendo um perigo muito grande de distanciamento com o nosso Deus. Então observe bem a correlação que John Rafael vai fazer em relação à nossa vida devocional a Deus, que não apenas interfere na nossa mente, mas como também interfere no nosso ser por forma completa. E é evidente que hoje, aqui meus irmãos, eu quero trazer para o âmbito espiritual. Hoje nós temos o problema de TDAH, que é justamente o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Mas tem alguns que têm TDAH-C. O que é o TDAH-C? O C é por minha conta. É transtorno do déficit de atenção com hiperatividade carnal. Além das pessoas não terem uma vida refletida em Deus, uma vida voltada para Deus, e ela tem problema seríssimo de ter a sua vida em atenção a Deus, é justamente o que John Flavel vai dizer aqui, nós vamos tratar daqui a pouquinho, que como as pessoas na sua vida devocional são distraídas por tantas coisas. E aqui eu acrescentei, meus irmãos, que tem gente que tem um TDAH-C, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade carnal. Isso é um problema sério espiritualmente falando. Então nós vamos perceber aqui na leitura que vamos fazer sobre essas questões. Então John Flavel vai falar que é importante nós guardarmos o nosso coração, especialmente quando buscamos a Deus. Olha os salmos que nós lemos, que é um salmo de Davi, que ele inicia dizendo que ele precisa ter o seu coração inclinado a Deus. E a ideia da palavra inclinar-se a Deus aqui é um coração que realmente está no domínio de Deus, no controle de Deus. Então, fazendo essa ponte entre Salmos 86 e John Flavel, que fala que devemos, especialmente quando buscarmos o Senhor, temos um coração guardado para Ele, Davi fala que devemos de fato ter um coração, uma vida inclinada para o próprio Deus. E por que isso, meus irmãos? Porque na igreja nós temos distrações? Temos, e são muitas. Eu não sei se os irmãos já perceberam que desde a época de 2000 para cá, ou melhor dizendo, desde a década de 90, quando a boa internet chega ao Brasil, que é instaurada aqui a primeira internet via rádio, e era aquela demora, não sei se os irmãos lembram, quem já teve computador antigo, que você tinha que esperar a ligação. Os irmãos são dessa época? Graças a Deus. Você tinha que esperar que a internet fizesse a ligação, e aquela demora. Hoje, não estou dizendo, não quero aqui demonizar a internet, mas a internet também tem, de uma certa forma, tem contribuído para as distrações no culto ao Senhor, dentro da própria igreja. Quais são as distrações? Celular tocando, o celular vibrando, e tem muitos que estão tão viciados no celular, se o nervo da perna tremer, ele vai achar que é o celular, e não o nervo da perna. Se um carro passa com um som similar ao que o nosso celular toca, mesmo sabendo que deixamos o silencioso, automaticamente nos tendenciamos o quê? A ir pegar o nosso celular. Então são essas tendências que ocorrem na igreja, na família. Na família também nós temos tido muitas distrações em relação à nossa vida devocional com Deus e à nossa devoção ao Senhor.
E John Flavel também vai dizer que na nossa maneira particular de viver com Deus, também nós temos tido as distrações. Interessante que Jesus ensinava em Mateus capítulo de número 6, que devemos entrar no nosso quarto em secreto, falar com Deus, porque Ele nos responderá também em secreto. Nós temos tido essa dificuldade, meus irmãos, de nos concentrarmos nessa vida devocional, melhor dizendo, na nossa vida de devoção a Deus, até no nosso momento particular. Porque a mente está tão cheia, que as distrações da mente vêm, e acaba que aquilo que devemos ouvir de Deus, da parte de Deus, de forma sozinhos em casa, já não temos mais tanta qualidade de uma vida a sós com Deus, porque os nossos pensamentos são os primeiros a contribuírem nessa distração em relação à nossa vida devocional ou de devoção ao nosso Deus. Interessante, meus amados, que isso tem sido de forma tão frequente, e eu não estou diferente dos irmãos. Eu já disse aqui aos amados, que tem dia, meus irmãos, que eu luto com o texto bíblico, para que o texto bíblico entre na minha cachola. Tem dias que são assim. Às vezes há tanta perturbação na nossa mente, no nosso coração, há tantas coisas que devemos fazer ou pensar, que esses pensamentos, os nossos próprios pensamentos, são os maiores inimigos que nós temos em relação à nossa vida de devoção a Deus, no nosso momento em particular. E John Flavel vai dizer que esse é um problema que temos enfrentado de forma cotidiana. E ele vai dizer também que não apenas o pensamento, mas ele também se refere ao coração que deve estar guardado das distrações, dos pensamentos que vêm, que descem ao nosso coração, e assim, meus irmãos, parece que evoca, até os desejos que são contra o próprio Deus. São problemas que enfrentamos de forma espiritual, e a única forma que podemos combater, segundo John Flavel, esses pensamentos, os desejos do coração que nos afastam de Deus, certamente é tendo a vida de qualidade, de devoção ao nosso Senhor Deus. E é por isso que no verso de número 11 de Salmos 86, que Davi fala: Senhor, me ensine o teu caminho, me ensine a andar na tua verdade, põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Observe bem, o sentido da palavra temer aqui não está apenas se referindo à questão de respeito, à questão de entrega, mas ele se refere, ensinamento, o temer aqui, se refere a um coração cativado ou desejoso em buscar a Deus. Porque, meus irmãos, qual é uma das ações, ou melhor dizendo, um dos sintomas de que eu de fato me voltei para Deus, sou salvo por Jesus Cristo, tenho um selo que chamamos de Espírito Santo como comprovação ou chancela de que sou salvo? Desejo de buscar ao Senhor de forma contínua. E John Flavel vai dizer aqui que os desejos maus também tem feito a minha vida ser elevada a não temer ao Senhor, a não buscar ao Senhor. Tanto é que ele coloca aqui duas distrações ou divagações que ele coloca para que a gente possa ficar dispersos espiritualmente. Ele vai dizer que primeiro, voluntário e habitual. Esse tipo é praticado por aqueles que não se preocupam em cuidar do coração e seu espírito não é firme na presença de Deus. Ou seja, são aquelas pessoas que de forma voluntária e de forma habitual não cuidam do seu coração, não zelam pelo desejo de seguir ao Senhor e nem muito menos estão firmes na presença de Deus. Olha aqui o Salmo 78, verso 8, olha que coisa interessante está nesse verso, que ele diz: o que não fossem como seus pais, falando sobre a conduta das gerações dos nossos antepassados, que eram uma geração obstinada, rebelde, e que tinham uma geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus, retratando
algumas gerações anteriores ao povo de Israel que não quiseram ter o seu coração fiel a Deus. E qual foi a ruína deste povo de não ter um coração fiel a Deus? Morte, e principalmente a pior de todas elas, Deus, ao ponto de ter que matá-las, de exterminá-las da face da terra, porque a vida deles não agradavam a Deus de forma nenhuma. Então John Flavel diz que nos dias de hoje também, existem aquelas pessoas que voluntariamente ou de forma habitual não querem e não mantêm o seu coração fiel a Deus. E isso nós temos visto com frequência. Pessoas que não mais desejam, de forma voluntária ou habitual, manter o seu coração distante de Deus. Olha que o salmista 86, ele fala, no verso de número 2, ele vai dizer: Deus, preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ele continua: ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Ele está dizendo, meus irmãos, que ele é piedoso, mas pede para Deus o salvar de quê? Das habitualidades da vida, até mesmo da voluntariedade de querer pecar. E hoje eu tenho dito direto aqui para a igreja, que nós temos uma natureza que é contra Deus, e essa natureza que nós chamamos de natureza pecaminosa, que é contra Deus, ela voluntariamente, habitualmente procura o pecado. A nossa natureza pecaminosa, ela não procura o pecado de forma obrigatória, ela procura de forma habitual e voluntária. Porque se a natureza é pecaminosa, então ela vai procurar de forma voluntária e habitual o pecado. E qual é o contraponto disso? Mantemos a nossa vida fiel ao Senhor, a mente fiel a Deus, o coração fiel também a Ele. Para quê? Para que essa natureza, de forma voluntária e habitual, que procura ser fiel a Deus, esteja ou fique amortecida. Porque se ela vier à tona, meus irmãos, qual a primeira coisa que vamos desejar? O pecado. E John Flavel vai falar que infelizmente existem tais pessoas. Ele vai falar sobre a segunda, que são as distrações involuntárias e lamentadas. Ele diz que essas distrações não procedem da falta de uma inclinação santa, mas da fraqueza e imperfeição de graça. A graça tem um domínio, mas os desejos se rebelam e resistem no começo da vida cristã. O que ele está dizendo? A graça é poderosa de Cristo? Com certeza. A graça é poderosa para para nos proteger? Sim. Mas ele diz que os nossos desejos pecaminosos lutam contra essa graça. E até mesmo de forma involuntária. O que seja, você está parado, meus irmãos. Pense bem. Você não está pensando nada de ruim. Está pensando em nenhum pensamento pecaminoso. Mas de repente o que acontece? Do nada, vem algo na sua mente ou no seu coração que é contra Deus. Isso acontece ou não acontece, meus irmãos? De vez em quando acontece. Agora, meus irmãos, graças a Deus, eu dou louvores ao meu Deus, que Satanás não tem o atributo de onisciência. Porque se Satanás tivesse o atributo, que é um atributo incomunicável de Deus, só Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo tem, a Trindade tem, só eles possuem isso, mais ninguém, nem arcanjo, o anjo mais poderoso, nem Satanás, porque se o nosso inimigo tivesse o poder da onisciência, pode ter certeza, meus irmãos, que um lugar que ele mais acusaria os crentes seria na própria casa de Deus. Porque até na própria casa de Deus, de forma involuntária, os irmãos lembram da nossa natureza pecaminosa? Ela voluntariamente chama o pecado, mas também de forma involuntária, ela vem. Ela chega. Eu costumo atribuir isso, meus irmãos, fazendo um exemplo entre Davi e José. José tinha
a mesma natureza de Davi, pecaminosa. A diferença de José e Davi, no sentido diante do pecado, de forma iminente, é que o seguinte, é que José sempre buscava o Senhor, e de repente, de forma involuntária, o que ocorre? Ele é tentado. Ele não busca ser tentado, ele foi tentado, foi de forma involuntária, não é isso? Surgiu do nada. A mulher de Potifar, que estava com a vaca gira, nem pombagira a bicha estava, porque estava com a vaca gira, se lança a José e José foge. Um pecado que gerou de forma involuntária. Ele não estava desejando pecar. Mas Davi foi diferente. Davi pecou de forma o quê? Voluntária. Fazendo o quê? Chamando Betseba para dentro de casa. Então, olha como é a nossa natureza, irmão. Ela tanto quer pecar de forma voluntária, mas por termos também a natureza pecaminosa, involuntariamente surgem pensamentos que são contra Deus. É por isso que o salmista fala: Senhor, eu sou um homem piedoso, busca a Ti, mas o Senhor precisa me salvar. O Senhor precisa me livrar desse problema. O Senhor precisa me ajudar. A graça do Senhor Jesus Cristo é poderosa assim. Mas há uma luta constante na nossa vida em desejar, e isso, meus irmãos, nos atrapalha na nossa vida de devoção a Deus, de entrega ao Senhor. E isso é de forma constante. Se nós não fugirmos até mesmo da aparência do mal, vamos cair. O nosso desejo será sempre pecar, e é por isso que precisamos fugir. Eu quero contar uma experiência até recente para os irmãos, e eu peço a Deus que sempre me ajude, para os irmãos terem ideia como as coisas surgem de forma involuntária. Semana passada, no meu tratamento, do dentário, do aparelho, fazer a manutenção, eu entrei lá no consultório. O consultório, na verdade, são várias salas, tem estética, tem o dentista e tem cabeleireiro, tem outras partes lá. Só que o horário que eu cheguei, estava lá uma senhora que era recepcionista, estava saindo para o almoço, tinha marcado com o dentista justamente no horário de almoço, porque é o horário que ele podia vir, de outra cidade. Aí eu chego lá, meu irmão, sento. Olha como o diabo é sujo. Aí a moça sai e fala assim, sabe que eu sou pastor? Eu vou sair para almoçar, mas já volto. Aí chega o quê? A mulher que é dona da parte estética, que tinha uma estética ali. Meu irmão, a mulher chega quase praticamente semi-nua. E eu sozinho lá, mexendo no celular, ela abre a porta e chega. E senta na minha frente. Eu falei assim, isso não vai dar certo não. Por mais, meus irmãos, que meu coração não estivesse inclinado para pecar, essas coisas Satanás coloca para quê? Para tentar. O que devemos fazer então? Fugir da aparência. Por mais que meu coração, eu sempre pensei assim, por que eu fujo do pecado? Porque em primeiro lugar eu amo a Deus. E em segundo lugar porque eu amo minha esposa. E em terceiro lugar porque eu amo a igreja e preciso dar testemunho para a igreja. Eu não pensei duas vezes. Quem veio na cabeça? José. Eu saí correndo, meu irmão. A mulher quase seminua, senta na minha frente, tanto lugar para sentar, mas logo na frente. Eu pensei, não vou ficar aqui não. Eu prefiro perder a manutenção do que perder o quê? A salvação, o amor a Deus. Por mais que meu coração não estava inclinado para pecar. Por mais que meu coração, meus olhos, não estavam voltados para aquela mulher. Mas mesmo que não acontecesse nada, ficasse ali, tinha câmeras. De repente a moça puxa assunto. Está lá só o pastor sozinho ou a mulher seminua. Se alguém pega a filmagem, vai dizer o quê? Porque o nosso coração, meus irmãos, às vezes surgem as coisas de forma involuntária. E devemos fazer o quê? Pegar o pé e fugir. E pode chamar o que for. É melhor obedecer a Deus, é melhor fugir da aparência do mal. Por mais que o seu coração não esteja inclinado, fuja, porque isso atrapalha na nossa vida de devoção a Deus. E o inimigo está aí para nos atrapalhar na nossa vida de devoção a Deus. E não apenas isso, como dizemos na igreja, na família, a sós. Precisamos lutar em relação a essas coisas involuntárias que surgem sem querermos, mas elas surgem. Volto a dizer, ser enfático, porque a nossa natureza, infelizmente pecaminosa, é contra esse Deus que não criou o pecado
mas que abomina o próprio pecado. E o que John Flavel aconselha? Ele aconselha que devemos nos distanciar de todas as ocupações terrenas e separe um tempo solene na preparação para o encontro com Deus. Então ele vai dizer o seguinte, que você pode vir à presença de Deus precipitadamente, ainda com todas as preocupações dos seus afazeres. Se fizer isso, vai perceber que o cheiro, por assim dizer, do mundo ainda está presente nos seus deveres espirituais. E isso é verdade. Por mais, meus irmãos, que confessamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, já não andamos mais nas trevas, já não praticamos as práticas mundanas, já não estamos mais num ambiente que não agrada ao Senhor, já não assentamos mais na roda dos escarnecedores. Mesmo assim, meus amados, o mundo, de uma certa forma, sempre vai desejar estar presente na sua vida. E como ela é presente? No deslize, na fala. Esses dias, eu sem querer, eu estava entre alguns irmãos, aí o irmão foi ouvir um áudio dele, o áudio dele mesmo, sabe? Ouvir, ver se mandou corretamente, eu acho que tinha mandado antes. Meus irmãos, o irmão falou cada palavrão. Aí quando percebeu que eu estava do lado, perdão pastor, porque não me segurei? Falei assim, precisa se converter mais, tá filho? Porque uma das formas de saber se alguém, mesmo estando só, realmente Jesus Cristo faz parte da vida dele, também é onde? No seu linguajar. A Bíblia fala que não deve sair da nossa boca palavra torpe. E a palavra torpe se inclui também em palavrões. E xinga, e tem crente que xinga, e acha isso bonito, meus irmãos. Acha isso normal. Eu não sei se os irmãos perceberam que os cariocas, um dos estados mais bem evangelizados do Brasil, mas também é um estado onde a grande maioria dos crentes tende-se a falar palavrões. E olha que eu sou do Rio de Janeiro. É uma tendência como se fosse isso normativo. Meu irmão, isso é pecado. Falar a palavra torpe é pecado. E nós temos um alto padrão de palavra. E qual é o alto padrão? O maior alto padrão? Aqui, ó. Esse é o maior alto padrão de vida que um crente deve ver em suas palavras. E John Flavel vai dizer isso, que mesmo que sejamos preocupados com os afazeres espirituais, o mundo, ele vai querer gerar entre nós influência. E é preciso um tempo para se acalmar, ou seja, para refrear, para ter um momento de devoção ao Senhor de forma qualitativa, não apenas quantitativa. Às vezes nós achamos que 2 horas do culto, meus irmãos, são horas de qualidade, mas não. Às vezes podemos ter 30 minutos com Deus, com qualidade profunda, de um relacionamento profundo com Ele. Bom seria que 1h30 ou 2 horas, como nos domingos, possamos ter de fato um culto de devoção, de adoração a Deus, de forma não apenas quantitativa, mas qualitativa. A gente chega aqui cheio de, se vira nos 30 do Faustão antigamente, chegamos com a mente cheia de televisão, chegamos com a mente cheia de problema, e não temos o equilíbrio para desfazer disso, e devotar a Deus um culto qualitativo, profundo, um culto de imersão, como diz o presbítero Fábio Severiano, que ele gosta muito de usar essa palavra, imersão, mas nos falta isso. Então, John Flavel está dizendo, você precisa ir na presença de Deus, não de forma precipitada, querer ir, desencargo de consciência, você precisa ir com qualidade. O que é essa qualidade? Com o coração aberto, com a mente cativa a Ele, com o interesse de ouvi-lo, com o interesse de ser transformado, e não, meus irmãos, dizendo, como disse um dia o nosso pastor Moisés, querer ser mais sábio que o Espírito Santo e achar que o seu pouco tempo ou a sua pouca qualidade é suficiente para agradar a Deus. Interessante que quando Jesus Cristo também no Sermão do Monte fala que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, nós achamos que esse buscar o reino de Deus e a sua justiça é uma coisa de estalo, não é assim?
Olha, hoje eu vou buscar o reino de Deus. Eu vou demorar 1h30 para buscar o reino de Deus. Já está suficiente. Não. Buscar o reino de Deus demanda tempo. E demanda qualidade desse tempo. Buscar o reino de Deus e a sua justiça demanda vida devocional, vida de devoção, vida de entrega. Demanda tempo também, meus irmãos. Não é um culto de 1h30 que nós vamos dissipar todos os maus pensamentos, os maus desejos, ou até mesmo a influência do mundo. É necessário algo contínuo. Por isso que ele vai dizer aqui, quando estivermos na presença do Senhor, temos um presente de calma, acalma o coração. Freie o pensamento, para que quando o seu coração estiver voltado para Deus, você faça de forma firme e constante. E é isso que o Salmo 57, verso 7, que fala, que firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. A ideia de firmeza aqui, não é a ideia apenas de fortaleza, de segurança, mas é a ideia também de tempo firmado, de concentrado, de devotado, um coração firme, ou seja, equilibrado diante da adoração ao nosso Deus. E ele vai falar no final desse conselho, é que quando a gente mergulha em Deus, quando nossos pensamentos estão mergulhados em Deus, exercitados de forma espiritual em Deus, nos nossos deveres como cristão, o que vai ocorrer? Nós vamos de fato entender a importância da eternidade para nós aqui na terra. É por isso, meus irmãos, que sempre quando formos fazer alguma coisa, saibamos como fazer. Deixa eu pular aqui alguns conselhos. Ele vai dizer também que, depois de ter preparado anteriormente o coração para a meditação com Deus, precisamos acalmar, refrear o nosso coração em relação às ansiedades, nós precisamos vigiar os nossos sentidos físicos. O que ele vai dizer com isso? Como é fácil perder os olhos da mente por causa dos olhos do corpo. É verdade. Na rua, você acaba de sair de um culto abençoado. Aí sai o irmão, passa uma abençoada, que parece que está indo para o açougue, né? Mostra mais da carne do que roupa. É fácil o olho se desviar, ou seja, fazer com que o que foi pregado, aquela memória que estava em nossa mente, seja perdido por causa de um olhar. Ou até mesmo, aquela qualidade de tempo que demos a Deus no nosso momento devocional, ela pode se perder porque nós ouvimos alguma coisa, isso entristeceu o coração, e logo perdemos a memória da mensagem que foi ouvida. E se a gente fizer um teste aqui, meus irmãos, quem esteve domingo, qual foram as mensagens de domingo de manhã e domingo à noite? É bem possível que a gente perca. Porque às vezes as adversidades fazem que a gente perca a memória da mensagem que nós ouvimos, até mesmo que nós guardamos. E ele vai dizer que precisamos vigiar no sentido de físico do nosso corpo, tomar cuidado como o nosso coração se inclina, que o nosso ouvido ouve. Devemos desviar os nossos olhos para que não vejam a vaidade. Assim disse o Salmo 119, verso 37, que o nosso olhar precisa estar longe da vaidade do mundo, precisa estar longe de qualquer coisa que nos afaste de Deus, e precisa ser vivificado no Senhor. Porque de fato, meus irmãos, a maneira como a gente olha, como a gente escuta, isso pode determinar se a nossa vida de devoção a Deus é com qualidade e firmeza ou não. É por isso que ele diz que há casos que precisamos fechar os olhos para situações, tapar os nossos ouvidos para algumas falas, e até mesmo guardar os nossos corações de alguns sentimentos ou desejos que não sejam de Deus, mesmo que sejam proferidos por pessoas que se dizem ser de Deus, mas às vezes naquele momento estão distorcendo as coisas de Deus. A gente vê ultimamente assim, pessoas que usam a palavra de Deus para distorcer o que temos ouvido e presenciado. E deixa eu pular para os outros dois conselhos, para a gente ir para a Assembleia. Ele diz também, meus irmãos, que devemos guardar o nosso coração da vã divagação
que devemos estar conscientes, pela fé, da santa e terrível presença de Deus no exercício dos nossos deveres espirituais. O que ele vai dizer? Se na presença de um homem sério ficamos sérios, quanto mais na presença de um Deus santo. Você pensa que pode ser frívolo e descuidado, sabendo que os olhos de Deus estão sobre você? E eu quero resumir rapidamente aqui o que ele vai dizer, e uma coisa que já falamos um dia quando pregamos, uns domingos atrás, que nós não temos medo que alguém descubra o nosso pecado. Até mesmo a gente expõe muitas vezes, ou temos medo que alguém descubra que estamos errando, mas não temos medo de pecar diante de Deus, que vê tudo. O namorado, o adolescente, quando arranja uma paquera no colégio, sabendo, conhecendo o pai, muitas vezes tem medo de contar para o pai a paquera que anda escondido, mas não tem medo, muitas vezes, de cometer o pecado escondido do pai, mas Deus está vendo tudo. Ou alguém que gosta de mentir, ele não tem medo de mentir para as pessoas, mas não tem medo de mentir diante de Deus. Certo dia, eu encontrei com uma pessoa e tinham tomado conhecimento sobre alguns fatores de que, enfim, algumas ações pecaminosas, e é uma coisa séria. Crente, meu irmão, crente é coisa séria, né? E a gente comprova nas mãos de que essa pessoa pecou. Aí a pergunta que eu fiz: fulano, você tem alguma coisa para me contar? Não tem não, pastor, não tem não. Você tem certeza? Aí eu falei assim, mas aconteceu isso, isso, isso. Você tem alguma coisa a me dizer? Eu dando os toques, né, meu? Não, pastor, está tudo certo. Mas essa coisa que aconteceu com fulano, dessa forma, você tem alguma coisa a me dizer? E eu dando as provas. Não, pastor, não tem nada não. Aí eu falei assim, meu filho, olha só. Humanamente, nós precisamos de fatos, de provas, para provar o erro, o pecado. Não é isso? É. Tanto é o que a Bíblia orienta. Se o teu irmão está em pecado, vá lá, orienta-o, e ok. Mas se você perceber que esse irmão continua no pecado, você chama o que agora? As testemunhas. E vai lá, orienta o irmão, o exorta. Mas se ele continuar no pecado, o que a Bíblia orienta? Então pega o caso dele, leva o quê? A juízo. Traz o conhecimento da igreja, para que seja tratado. Meus irmãos, eu acho impressionante que mesmo com provas, algo que comprova de fato o pecado, as pessoas, não aconteceu nada não. Eu fico pensando, como é que a pessoa tem coragem de... Ela pode até mentir para a gente, mas como a pessoa tem coragem de mentir para o Deus que conhece mais do que ele a vida dele? Então o que John Flavel está dizendo? Meus queridos, se nós temos receio de chegar diante do juiz e recebemos uma sentença diante dos nossos erros, quem gosta de receber multa? Tem gente que tem pavor de receber multa. Ninguém gosta. Aí chega lá na STP, chega todo educado, não é assim? Todo cheio de flexibilidade para que a multa, né, seja retirada. Ou então, quando a gente está diante do juiz, chegamos lá bem vestido, porque ninguém chega de bermuda, ninguém chega de qualquer maneira, chegamos lá com medo do juízo de um homem, pecador, miserável, falível, limitado, debilitado como todos nós. Mas não temos medo de pecar contra Deus. Que a Bíblia fala que devemos temê-lo, porque somente Ele é quem pode lançar o quê? O nosso corpo e a nossa alma no inferno. E John Flavel está dizendo, para guardar o nosso coração nos momentos de devoção, ou seja, na hora que você está adorando o Senhor, está devotando a Deus a sua vida, você precisa guardar o seu coração na fé, até mesmo de algumas situações, você precisa temer a Deus no seu momento de devoção. E por isso que ele está dizendo aqui, será que a gente não fica enfraquecido, descuidado? Muitas vezes quando Deus está nos vendo, Ele diz que precisamos exercitar a nossa fé. E esse exercício precisa ser feito diante de Deus, porque Ele é onisciente.
Ele sabe de fato se estamos dando uma vida de devoção com qualidade. Nada está interferindo, Deus sabe disso, meus amados irmãos. E Ele fala que devemos nos esforçar, inculcar no nosso coração. Devemos de forma profunda voltarmos para Ele e não deixar que nada interfira, porque se esse Deus é um Deus temível, poderoso, mas também um Deus que gera terror para aqueles que andam em pecado e para o pecador, então quando formos devotar a Deus o nosso culto, o façamos de forma correta, íntegra, genuína, porque Ele está vendo quando nós o adoramos e devotamos a Ele toda a honra e toda a glória. Voltando para o verso 11 de Salmos 36, por isso que Davi está falando: Senhor, me ensina o teu caminho, e andarei na tua verdade. Põe em meu coração o desejo de temer o teu nome. Aí ele complementa dizendo: se o meu coração tem desejo de temer o teu nome, aí sim, verso de número 12, eu te darei graças para sempre o teu nome. E será feito isso que? De todo o coração, e glorificarei o teu nome para sempre. Porque no verso de número 13, ele diz que esse Deus é misericordioso. Por que Ele é misericordioso? Porque se Deus, meus irmãos, fosse exigir adoração exímia, perfeita, como ela deve ser, nenhum de nós teríamos a capacidade de devotar a Deus como deveria. Por mais que jejuemos, oremos, tenhamos comunhão, tenhamos devoção, tenhamos respeito, por mais, meus irmãos, que a nossa vida esteja aprumada, chega até a ser considerada uma vida perfeita. Mas se não é misericórdia de Deus, por mais perfeitos, entre aspas, que sejamos na nossa adoração ao Senhor, se não fosse a misericórdia dEle, não receberia não? Não recebe não? É por isso que eu sempre falo aqui, que é isso que devemos entender, que a nossa adoração só pode ser feita por intermédio de Jesus Cristo, porque se não fosse por intermédio de Jesus Cristo, Deus não receberia a adoração de ninguém. Porque o que torna a nossa adoração, entre aspas, perfeitos, é porque Cristo, como nosso advogado e mediador, o torna perfeito diante de Deus. A nossa adoração só se torna adoração e devoção porque Jesus Cristo é quem está intermediando isso diante de Deus. É o mediador. Ó, Pai, recebe aqui por causa dele. Ele é a excelência. Ele é o exímio em todas as coisas. E John Flavel diz que precisamos temer quando estivermos no momento da nossa devoção. E por fim, meus amados irmãos, ele vai dizer por último também, que uma das melhores maneiras de guardar o coração na presença de Deus é pensar em todas as vitórias e alegrias que você já experimentou nos momentos de devoção. Aqui é uma coisa interessante, porque realmente a gente tem a memória muito curta. E como nós temos memória curta. É impressionante como nós temos memória curta. É impressionante, meus irmãos, como a gente, se distrai fácil. Quantas vezes nós chegamos aqui na igreja e por mais razões que tenhamos para reclamar, murmurar, por mais que tenhamos todas as razões plausíveis para não agradar o Senhor no bom sentido aqui, meus irmãos, uma só bênção que recebemos era suficiente para o resto da nossa vida chegar na igreja alegre e não triste. O fato de termos a salvação em Cristo Jesus já é razão suficiente para nós não abandonarmos a adoração a Deus. É suficiente, não precisa de mais nada. Nem à toa que Paulo fala: a sua graça me basta. Porque basta mesmo, irmão. O que mais a gente precisa, se não for Cristo? A gente peca, murmura, reclama, e Deus todo dia dá a provisão do pão, das vestes. É ou não é verdade? O sol que é de graça, a chuva que é de graça. E o mais interessante, somos nós, seres humanos, que usurpamos a criação de Deus para sobreviver.
A CAGEP usurpa o que Deus fez para ganhar dinheiro. A Energisa, usurpa da criação de Deus, da obra-prima, para os bambambãs, acionistas ganharem dinheiro. Olha só, meus irmãos, a gente ainda usurpa das coisas de Deus que são gratuitas na natureza para enriquecermos. E mesmo assim, o que Deus continua fazendo? Nos dando pão, nos dando graça, nos dando alimento. E ainda a gente já chega reclamando. Eu não comprei roupa nova, meu sapato está ruim. Meus irmãos, como a gente é miserável, como a gente não presta, como a gente não vale nada, como a gente, meus irmãos, é devedor, mas devedor. Eu acho engraçado quando você abençoa alguém com oferta, né, que a gente chama de esmola, eu gosto de chamar de oferta. Quando chega para alguém, toma uma oferta aqui, ainda fala, essa oferta é de uma pessoa abençoada. Aí alguém chega assim, que Deus te pague. Aí eu chego para a pessoa que fala que, meu filho, eu estou no SPC, no Serasa de Deus. Olha, antes de eu nascer, eu já estava devendo a Deus. E depois que eu nasci, estou devendo mais ainda. Não tem como a gente se livrar do SPC de Deus, meu irmão. Não tem como a gente se livrar do Serasa de Deus, não. A gente está com a pendência eterna. E mesmo que a gente receba um corpo glorificado para viver eternamente, meu Deus do céu, a gente ainda continua devedor de Deus. Então sejamos alegres, satisfeitos quando vimos cultuar o Senhor, entendendo as vitórias que Ele tem. E Ele fala que se essas duas coisas, vitória e alegria, são valiosas para o cristão. E precisamos entender isso de forma contínua. Precisamos esmerar para sermos em todo dia satisfeitos em Cristo, porque nós somos. Cuidando do nosso coração, de não cair em murmurações, em tristezas, porque isso é uma condição que o pecado nos trouxe, é o sentir tristeza, amargura, dores, e isso são sintomas do pecado, mas ele diz que devemos nos esforçar, em nos alegrar nas vitórias que ele nos trouxe, principalmente no envio do seu Filho amado Jesus Cristo, que é a maior vitória sobre todas as coisas. Precisamos nos alegrar no nosso momento de devoção a Ele. Por isso que o salmista fala, verso 10, Senhor, Tu és grande, operas maravilhas, só Tu és Deus. Verso 12, eu vou Te dar graça, Senhor, Deus de todo o meu coração. Verso 15, Senhor, Tu és Deus compassivo. Isso nos alegra, meus irmãos. É o salmista se alegrando nesse Deus poderoso. E por fim, de fato, realmente, concluindo, ele diz, se você deseja realmente guardar o coração nos momentos de devoção e deveres espirituais, pense no impacto que elas terão na eternidade da sua alma. É um impacto grande. A nossa adoração ao Senhor, ela não apenas impacta a nossa vida agora, mas ela vai nos impactar na nossa vida eterna. E ele diz, os deveres espirituais são tempos de semeadura. O que você semeia nos seus deveres neste mundo, você deve esperar colher o seu fruto no mundo vindouro. Ele vai citar Gálatas aqui 6, que fala que as coisas deste mundo, as lutas deste mundo, as glórias deste mundo, nada neste mundo se compara. Paulo falando também a sua carta, mas em Gálatas ele vai dizer que aquilo que temos feito, a adoração, isso vai perdurar. E ele diz, se você semear para a carne, você vai colher corrupção, mas se você semear para o Espírito, nós vamos semear o quê? Vida eterna. Então, meus irmãos, que possamos guardar o nosso coração nos momentos em que estamos devotando a Deus a honra. Guardar do quê? Da voluntariedade de pecarmos, da habitualidade de pecarmos. Guardar o nosso coração das involuntariedades também do nosso pensamento que surgem do nada. Guardar o nosso coração no momento em que estamos indo para a casa do Senhor com alegria, guardar da tristeza, guardar das angústias, guardar o nosso coração, meus irmãos, para que
nessa colheita, melhor dizendo, nesse plantio que estamos tendo aqui, na oração, na devoção, no jejum, na busca, na santidade, são, meus irmãos, semeaduras que vamos colher na eternidade, para a eternidade. Por isso, Paulo, eu quero finalizar, escreveu em 2 Coríntios 10:5, que devemos destruir todos os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Levemos cativo o nosso coração e a nossa mente a Cristo, e assim certamente, por pouco que seja, poderemos agradá-lo como nós devemos agradá-lo em todo o tempo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos dê graça. Amém, meus irmãos? Quero convidá-los para se colocar de pé, eu vou orar e impetrar a bênção